E agora a gente vai para Brasília, novamente com Mariano Riccoli, porque a PEC da dosimetria segue sendo discutida, gerando inclusive impacto na sociedade, com manifestações que reuniram milhares de brasileiros no último domingo. E o relator da proposta, o senador Esperidião Amin, do Progressistas, ele já admite, Mariano, que o texto pode sofrer mudanças no Senado. O que você traz de novidades sobre essa discussão aí no Congresso Nacional? Francis, não só o Esperidião Amin, que é o relator, que será o relator, mas também o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, o Alessandro Vieira, todos esses senadores já se manifestaram contra o texto que veio da Câmara, exatamente porque ele não abrange somente os envolvidos, os condenados no 8 de janeiro, mas uma série de outros crimes e criminosos. A gente separou uma cartela aí com a fala, numa entrevista do Esperidião Amin, exatamente afirmando que esse texto deve mudar para poder ter algum tipo de aprovação no Senado. Vamos, então, acompanhar a fala do Esperidião Amin. Vamos lá, Alessio. O projeto da Câmara abrange outros tipos penais, desde corrupção até exploração sexual. Isso não vai passar. Tenho certeza que nenhum senador declarará seu voto a favor deste outro universo, não relacionado à trama golpista. Mariano, e como é que está o clima para a PEC da dosimetria aí no Senado? Você acredita que com essa modificação, restringindo esse benefício para os condenados do 8 de janeiro, a proposta é aprovada? Porque a gente tem ali na CCJ uma dificuldade, porque a maioria da CCJ tem uma simpatia pelo governo Lula. Então, passando pela CCJ, também passa no plenário? Eu acredito que, se fosse esse ano, eu acho que não passaria, por conta desses últimos movimentos que a Câmara fez e o Senado. Mas, como essa discussão eu acho que vai para o ano que vem, Franz, eu acho que a direita ela vai se organizar para essa pauta ser aprovada no Senado, depois da CCJ ser aprovada no plenário. Eu acho que passa, com a restrição apenas para os envolvidos no 8 de janeiro. Olha, inclusive, o próprio senador Esperidião Amin, que é bolsonarista, admitindo que outros criminosos seriam beneficiados com essa proposta. A gente, inclusive, teve aquela PEC da blindagem rebatizada de PEC da bandidagem. A gente pode, Cíntia, classificar essa como PEC da bandidagem 2.0? Com certeza. Nome muito bem dado, né? Na semana passada eu fiz até uma reportagem falando que alguns dos casos mais rumorosos aqui do Piauí, as pessoas envolvidas seriam contempladas em caso de condenação. O caso da vereadora Tatiana Medeiros, por exemplo, que tem aí sobre ela uma série de 5 acusações, organização criminosa e uma série de outras questões. O Ministério da Justiça fez um levantamento sobre outros tipos de crime que poderiam entrar, e são coisas assim absurdas, como, por exemplo, sequestro, crimes de divulgação, por exemplo, de fotos de pornografia também. Tudo isso entraria nessa redução de pena, vários tipos de crime. E isso, é claro, chama a atenção da opinião pública, porque você, sob uma justificativa, você cria um projeto que é um projeto que é feito sob medida para livrar o ex-presidente e os militares que participaram da organização, né, daquela arquitetar aquela tentativa de golpe. Para beneficiar esse pessoal, você amplia muito mais, contrariando, inclusive, o que dizia o Paulinho da Força lá atrás, no primeiro momento. Ele dizia que jamais aconteceria desse PL beneficiar outros tipos de crime. E olha o que deu, o resultado é exatamente uma proposta que leva uma impunidade e uma sensação de injustiça. Logo, a Câmara, que é tão punitivista, que tem tantos projetos para aumentar penas, em vários segmentos, né? Então, não dá para entender realmente. Verdade, Cíntia. E, Aline, a PEC da blindagem ela foi barrada no Senado
muito por conta da mobilização popular, que foi às ruas, foi às redes sociais pedir que os senadores barrassem aquela proposta de emenda à Constituição. Você acredita que essa PEC, que alivia as penas de criminosos, inclusive os que tentaram aplicar um golpe de Estado no Brasil, ela só não será aprovada também se houver uma mobilização popular das pessoas, dos brasileiros? A população fala através das redes sociais, através dos movimentos nas ruas, como foi o de ontem também. Então, se os deputados que viveram uma crise sem precedentes, né? Depois da aprovação da PEC da blindagem, eles ficaram com a imagem bem arranhada, que depois, lá no Senado, que foi consertado aquele absurdo. Então, se quiserem passar o Congresso, passar novamente por essa situação, tá aí, né? Esse ano já aconteceu e esperamos que sim, a população se mobilize, a população mostre a que veio também, né, Franci? Isso mesmo, Aline. E por falar em manifestação, ontem diversas cidades do Brasil realizaram manifestações contra essa proposta que alivia a pena de criminosos, de condenados. E a gente separou, inclusive, um vídeo da atriz Fernanda Torres, ela que foi indicada ao Oscar, ganhou o Globo, a história da família do Rubens Paiva, um congressista que foi assassinado durante a ditadura militar, porque ele era opositor do regime militar. Ela interpretava a Eunice Paiva, esposa do Rubens Paiva. A gente vai escutar esse vídeo e depois eu quero o comentário do Alessio sobre ele. Alessio, a Fernanda Torres, que inclusive não costuma participar com frequência desses atos, manifestações. Você acredita que essa mobilização popular está ganhando corpo? Ela pode influenciar de algum modo nessa definição da PEC? Olha, Franci, na verdade eu espero, não só acredito como espero e torço para que se massifique cada vez mais esse tipo de iniciativa, porque de fato a Fernanda Torres não tinha esse costume de participar de mobilizações, pelo menos não nesse corpo a corpo, nas ruas. E outro ponto que eu queria destacar desse vídeo é o quanto é massa mesmo, acho que a expressão é essa. Você vê o Paulo Vieira ao lado do Caetano Veloso, Lenine, Fernanda Torres, olha os nomes que estão na linha de frente hoje combatendo um Congresso que é inimigo do povo, e é um termo que está sendo utilizado nas redes sociais com muita propriedade, com muita razão. Porque, assim, ela fala, inclusive, no vídeo também, além dessa questão da dosimetria, do marco temporal, fala sobre a questão das florestas brasileiras. Outro ponto levantado pelas atrizes que estavam participando do ato era a pauta também da segurança, sobretudo a segurança das mulheres. Então, assim, você vê a presença de cada vez mais artistas, nomes populares, nomes nacionais. A Fernanda Torres não é nem nacional, ela é mundial, é o nome que traz aí uma envergadura muito grande, um poder muito grande para essa manifestação. Então, cada vez mais a presença desses artistas convocando, mobilizando, eu acho que é o caminho, inclusive a saída que a esquerda encontrou para poder massificar cada vez mais essa presença nas ruas, para fazer essa convocação, e as pessoas têm atendido essa convocação, seja pelo poderio, enfim, nas redes sociais, ou na influência que tem cultural de décadas aí, como é o caso desses artistas. Mariano quer completar lá em Brasília. Diga, Mariano. Não, é só a gente não pode esquecer que essa questão da dosimetria, de passar ou não, está em jogo essa questão da candidatura do Flávio, né? Então, a direita, o centro ali, exceto os bolsonaristas extremistas, vão se juntar para aprovar a dosimetria, porque eles não querem o Flávio Bolsonaro como candidato, né? Bem lembrado, Mariano.
se comenta de um acordo do Centrão e da direita para que essa PEC ela seja aprovada e Flávio Bolsonaro desista da candidatura e Tarcísio de Freitas assuma a candidatura da direita, extrema-direita. Agora, Cíntia, a gente viu o vídeo da Fernanda Torres, viu lá no Ceará o Ednardo. Octogenário, participando das manifestações. São artistas que realmente trazem um exemplo para os mais novos e para a sociedade como um todo do quão importante é a mobilização, porque eles vivenciaram o período sombrio da ditadura militar. É tão interessante, né, que esses movimentos, assim como foi o da PEC da blindagem, tenham sido mobilizados por octogenários. Você tem o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Chico Buarque. São artistas que, como você disse, muito engajados na luta pela democracia, hoje e ontem. E é curioso que eles estejam puxando isso tantos anos depois e que a gente não tenha tido uma renovação de artistas que são artistas porque a arte ela é pura resistência. A participação de artistas em atos políticos é algo saudável e mostra, do meu ponto de vista, uma conexão entre esses artistas e a sociedade onde eles vivem. Ver nomes deve ter sido realmente muito emocionante para quem estava lá, mas aí a gente tem essa novidade que é a chegada de novos nomes, como o Paulo Vieira, que você mencionou muito bem, que é hoje um dos maiores humoristas do Brasil. O do Vivier, também eu vi, também chamando para as manifestações. A própria Fernanda Torres, que, como o Francis lembrou, ela não costuma participar desse tipo de evento, mas é porque essa é uma causa que ela é além de espectro político, é uma causa que é pela democracia. E se você é artista, você vive da arte, você trabalha com arte, você oferece cultura para o povo e você acha que você não deve participar de eventos em favor da democracia, eu sinto muito, mas você está sendo um artista pela metade. Eu não acredito que um cidadão que viva disso, dessa resistência, seja um cidadão que não tenha uma opinião política, porque todos nós somos cidadãos políticos, né? O homem é um cidadão político, é um ser político. A gente pensa, o nosso pensar já é fazer política. Então, a gente não pode demonizar a política, porque quando a gente demoniza a política, ela é ocupada por gente que não tem o fazer político naquela essência da palavra, que é pensar o bem comum. É por isso que a gente vê barbaridades que a gente tem visto, sobretudo vindas do nosso Congresso Nacional. Então, eu acho muito bonito. Achei lindo, me emocionei de ver o Ednardo com 80 anos de idade, lá todo curvadinho, todo magrinho, cantando Pavão Misterioso no Ceará. Então, realmente, lá foi um evento lindo. E a gente viu que, tanto no Rio, tinha Fafá de Belém cantando, que também era alguém que estava nas diretas já. Então, são todos os mesmos artistas que estavam, décadas atrás, brigando para que nós tivéssemos direitos, para que nós tivéssemos uma Constituição. E essa gente precisa vir de novo para brigar agora. Então, assim, eu acho que, nossa, que sorte o Brasil ter Caetano, ter Gil, ter Chico Buarque, ter Ednardo, ter Fafá de Belém, ter Fernanda Torres. Que sorte a nossa. Estamos vendo o futuro repetir o passado, Cíntia. E agora a gente vai para o futebol. Não é